Bom dia, gente. Contente de estarmos aqui nesta manhã congelante. Não sei por aí onde vocês estão, mas aqui deu para ficar mexendo os dedinhos, achando que eles iam cair do braço, andando hoje aqui por aqui até chegar aqui na sala. Bastante frio. Tomara que vocês estejam todos aquecidos e tomara que quem não está possa encontrar, especialmente o pessoal que está na rua agora, possa encontrar algum calor, algum acolhimento, alguma forma de aquecimento. Gente, a gente continua as reflexões num tópico enorme, que é esse sopro, que a gente começou a dar uma breve introdução ontem. Porque hoje a lua nova, eu vou falar de um vento específico, que especialmente para nós mulheres é um vento bastante importante, um sopro, algo que governa movimentos do nosso corpo e que é afetado durante a menopausa, mas não só durante a menopausa, durante o nosso ciclo menstrual, para quem não está na menopausa, também isso é afetado, o vento é afetado. Porque aproveitando a lua nova, porque esse vento específico, ele conduz toxinas para fora do corpo, especialmente quando a gente fala desses ventos, esse apana, esse sopro, e lembrando que são 5 principais, e ontem a gente falou, eu obviamente aqui não é um estudo de Ayurveda, né? Mas a gente precisa ter um mínimo de noção desses fluxos energéticos do corpo, sem parecer que a gente está sendo simplesmente uma pessoa mística ou esotérica. Porque antes de nós, pessoas estudaram tudo isso e encontraram curas para o corpo humano, e encontraram formas de despertar espiritual, encontraram maneiras de conduzir a saúde mental. Todos esses temas, embora eles tenham sido estudados antes, eles ainda são atuais. Saúde mental é atual. Corpo físico, saúde do corpo físico sempre vai ser atual, porque todo mundo encarna na Terra. Ou seja, a gente tem um corpo aqui e esse corpo envelhece, então a gente pode ter o hábito mais saudável, a gente pode comer mais saudável possível dentro de uma dieta à base de plantas, só que a gente tem a condição da mãe terra que cresce a planta. Não é assim? A gente tem a condição das águas do planeta hoje. Então, por mais que a gente observe hábitos saudáveis, a gente tem essas variáveis. Então, quando a gente fala de saúde do corpo físico, a gente obviamente não está falando de alguma coisa que, bom, isso era pertinente há 2000 anos, mas hoje não é mais pertinente. Não, continua sendo pertinente. E aí, à medida que a gente vai avançando esse caminho espiritual, cada uma e cada um de nós, de maneiras inexplicáveis, a gente vai entrando em contato com certos fluxos energéticos do corpo que a gente não consegue explicar. E eu tô falando não como eu, mas como nós, porque eu acredito que cada uma e cada um de nós, seja numa meditação, seja através de Hatha Yoga, seja através de contemplação, a gente teve algum tipo de estalo, de insight, de intuição, que existe algo maior no corpo, que essa sabedoria, essa inteligência do corpo, ela tem sim os órgãos, ela tem sim tecidos variados, músculos, ossos, articulações, ligamentos, tendões, todas as glândulas, o sistema endócrino, mas existe algo sublime, uma inteligência sublime e que aos poucos a gente toca, mas não consegue muito bem entender. E a gente sente isso quando de repente a gente se cura de algo. Se cura de algo não por um remédio, mas que, por exemplo, a gente foi numa terapia e daí alcançou algum tipo de entendimento e sem que a gente consiga muito bem entender, o nosso intestino funcionou melhor. Não é assim? A gente trabalhou o feminino e de repente a nossa cólica, o que a gente sentia de cólica, foi amenizado. Então, como que é que esses órgãos correspondem a emoções e a momentos de vida? E aí a gente tem, por exemplo, estudos hoje que já comprovam que o ovário, mesmo depois da menopausa, continua funcionando, só que com uma função diferente do que ele tinha antes. Então, mas tudo isso de novo, especialmente quem tem um corpo de mulher, que a maior parte aqui temos um corpo de mulher, a gente vai se relacionando com isso
e vai olhando e dizendo, ou seja, durante a menopausa, durante a menstruação, as cólicas, a gente vai percebendo que em certos momentos, não sei se vocês conhecem uma tradição que chama tenda vermelha, que mulheres se retiravam durante a fase da menstruação, porque elas tinham mais percepção do invisível. É curioso que em outras culturas, justamente nessa fase, falaram que o nosso sangue era sujo e não nos permitiram nos templos. E quando eu paro para pensar a respeito disso, nas minhas elucubrações, eu fico imaginando que poder incrível que esses homens devem ter sentido de nós, a ponto de falar, nem deixa elas chegarem perto, senão elas vão dominar isso daqui. A leitura que eu tenho não é que o nosso sangue era sujo, porque afinal de contas a gente sabe o poder que existe no nosso sangue. Eu não sei se vocês já acompanharam estudos outros. Bom, quando eu consegui chegar no tema do vento, acabou o tempo, né? Óbvio. Mas enfim, quando tem um outro estudo muito bonito também que fala sobre menstruação, para a gente ponderar essa coisa da sujeira do sangue, que uma pessoa colocou orquídeas. A orquídea ela dá só uma florada, né, anual, tipicamente. A gente só tem uma florada anual da orquídea. As plantas elas também são um reino que vale a pena a gente se dobrar para esse reino, sabe? Porque, de novo, tem tanta cura, tem princípio ativo, tem muita beleza ali. Bom, e aí uma mulher todo mês ia colocando o sangue dela ali. Como fazer isso? Quem ainda menstrua, você pode fazer pelo copinho. Você pode colocar o copinho, tirar o copinho, colocar o sangue na terra. E é uma coisa também de fechar ciclos. Quando eu mudei para a roça, eu ainda menstruava, e eu fiz por algum período o menstruar na terra, para também entrar em contato com isso, porque é um retorno, é uma finalização de ciclo. Bom, depois desse experimento, as orquídeas que não foram regadas com sangue menstrual continuavam dando a florada anual. E as orquídeas que tiveram esse cuidado da menstruação deram mais floradas no ano. Então, como que é que esse sangue pode ser sujo? Como que é que a gente foi expulsa do templo durante a nossa menstruação? Como que justificaria que justamente nessas fases, mulheres de povos originários se retiravam nessas tendas vermelhas e conseguiam essa percepção? E lembra que esse corpo é algo grosseiro. Tem mulheres entre nós, mulheres trans, que conseguem acessar essa mesma sabedoria, porque tem a alma de uma mulher em um corpo que não condiz a essa alma, a identificação dessa alma, mas que conseguem também acessar essa sabedoria. Então, enfim, a gente olhando para tudo isso, a gente diz, existe algo sagrado aqui. Só que como a gente explica tudo isso? Porque a nossa medicina ela foi muito em cima de bisturi, em cima do que ela conseguia ver. E lembra que boa parte da nossa medicina foi estudada, no começo, em corpos mortos. Porque era um sacrilégio abrir um corpo. Isso foi muito comum no passado. Então, como que funciona um coração de uma pessoa morta e como funciona um coração de uma pessoa viva? Fica difícil a pessoa entender tudo isso. E óbvio, isso foi elaborando com o tempo. E óbvio, hoje na medicina diagnóstica, dentro dos exames, a gente consegue ver um pouco mais. Mas a gente ainda pauta a medicina em cima do que a gente vê. A gente não pauta a medicina em cima dessa percepção que místicos, que a gente chama assim, porque a gente não vê como eles, mas para eles olhavam para o corpo e entendiam como que o corpo funcionava nesses aspectos sutis, como por exemplo os meridianos. Como que pode na acupuntura uma pessoa ficar te espetando e você sai melhor de lá? Como que acontece isso? O que essa pessoa está vendo? Quem ali atrás que desenhou tudo isso, olhou tudo isso? Na Índia, na Tailândia, a gente tem esses mesmos conceitos e de aperta, às vezes aperta com o dedo para conseguir fazer. A yoga usa desse mesmo princípio. Então, o que é isso? Nessa fase da lua nova, a gente tem essa energia descendo também, ou seja, vai para as raízes, é uma energia de renovação, diferente de quando a gente tem, por exemplo, a cheia, o pico de cheia, que a nossa seiva é conduzida para as pontas altas. Então agora tudo que é embaixo da terra, e como a gente está nessa reflexão do vento, quando a gente passa
pela menstruação, quando a gente passa pela menopausa. Homens também, esse vento está se conduzindo no corpo, porque se conduz também na parte do intestino da eliminação. Só que olha só, existe um livro que chama Hatha Yoga Pradipika, e existem vários livros, e a gente precisa estudar os livros, e a gente precisa, mesmo quando a gente não entende, procurar a revelação de quem se curvou esse mistério. Ou seja, como entendeu quem escreveu o livro. E não só ler o livro, entendem? Invocar isso. É como se você toma um chá e você toma um chá. Ou quando você toma um chá e você deseja que aquela planta, que é um ser vivo, adentre o seu corpo nas propriedades medicinais dela e faça o efeito que deve fazer no seu corpo. Para cura, para restauração, para abertura. É totalmente diferente. Agora, óbvio, quando a gente faz no mecânico e no inconsciente, esses mistérios não chegam. Então a gente pode ler livros, mas a gente pode estudar do ponto de vista de pedir nesse grande mistério para que quem escreveu ou teve aquele livro revelado, como a própria Gita, o Mahabharata. Se a gente lê o Mahabharata e a gente escuta uma pessoa falando do Mahabharata, uma pessoa que acredita no Mahabharata, qualquer outro livro, a gente vê que é diferente a nossa leitura do que a pessoa está dizendo. A Gita não é assim. Qualquer coisa, porque existe esse poder de dar vida. Então, quem teve isso revelado, deu vida ao que viu. E a gente precisa enxergar pelos olhos dessa pessoa. No Hatha Yoga Pradipika, existe algo que diz o seguinte, que o movimento do prana, que é essa inspiração que a gente falou ontem, que é um movimento que está de mãos dadas com outro vento, que é de expressão e de força de vontade. Então isso está ligado aos ventos também. E ontem a gente falou sobre ter respeito pelos ventos. A gente trouxe a figura de Hanuman também, que é um grande devoto e que é uma imagem, uma deidade, algo que a gente invoca muito na yoga. Porque ele tem esse lugar de ver Deus em tudo, de ter Deus no coração, Deus, a deusa Rama e Sita no coração dele. Então, esses ventos a gente viu, e a gente viu, começou a falar desses outros. Então, no Hatha Yoga Pradipika, a gente diz o seguinte, que esse prana sobe. Então, sobe porque a gente inspira por aqui e ele vai fazendo essa oxigenação, ele tem a ver com a mente. Tanto que muito se fala da inspiração do pranayama para controle da mente. A gente fala dos ventos, a mente é vata, a gente consegue entender. Quando a gente elabora que tem outros ventos, vai ficando um pouquinho mais minucioso o estudo. Mas tudo bem, estamos olhando tudo isso para tentar entender a gente melhor. Porque quanto mais a gente conseguir entender desses fluxos e imaginar que a gente está dentro desse fluxo, que é o nosso corpo físico, e que esse corpo físico está tentando, por que tentando? Porque a gente faz intervenções, tentando agir em congruência com a natureza, certos movimentos, eles ficam mais naturais. Quais são esses movimentos naturais? Então, numa lua nova, a gente vai favorecer as desintoxicações. Por quê? Porque o vento está indo para baixo e os ciclos em volta de nós estão apontando para baixo também. Então é mais fácil agora a gente eliminar do que a gente querer fazer brotar. Estão percebendo? Quando a gente começa a agir em congruência com algo maior, os caminhos vão ficando mais fáceis, não na manifestação no mundo, mas em como a gente navega esse mundo servindo propósitos e carregando no nosso coração uma chama acesa. Então, Hatha Yoga Pradipika, esse vento que sobe, prana, aqui, mente, e esse vento que desce, eliminação. Disse que o despertar espiritual acontece quando esse prana, que geralmente está aqui e aqui, em vez de subir, desce, e esse apana, que em vez de descer, ou seja, dissipar, porque o que a gente faz com a apana? Deixa ele ir. Só que nesse fluxo energético não vai só toxina, vai tudo que a gente não segura, não no sentido de apego, mas da vitalidade que a gente desperdiça.
Então, vou falar de uma outra forma que a pana é dito, sem falar sobre a pana, e me perdoem a pronúncia, porque obviamente eu não sou uma professora de sânscrito, estou tentando passar conceitos aqui para nós, para que a gente possa se estudar. Qual é uma outra forma que a pana é falado na preservação da vitalidade? Voto de castidade. Todo mundo já estudou voto de castidade, não escutou? Por quê? Porque se preserva o quê? A eliminação. Eu não posso preservar, deixar de urinar, mas eu posso deixar de colocar outro tipo de secreção para fora que é evitável. Estão me acompanhando? E aí, e se eu conseguisse segurar este vento e segurar sem apego, segurar a minha vitalidade, ou seja, preservar a minha vitalidade, através de, por exemplo, a força do assoalho pélvico? E se eu conseguisse ter uma relação mais saudável com o meu corpo físico, a ponto de entender que eu tenho que me fortalecer, não por uma questão estética, mas porque isso tudo, o grosseiro está falando de um sutil. E que esse sutil, especialmente essa energia descendente, ou seja, isso que desce, que muitas vezes é desperdiçado, dissipado, se eu conseguisse manter, isso é tão forte que, segundo a Ayurveda, esse vento é capaz de equilibrar todos os demais. Agora, o vento em si, quando a gente fala do sopro e da respiração como um todo, super importante. Se a gente quiser fazer um estudo mais minucioso, a gente tem como. E nesse momento específico da lua nova, eu quero apontar esse que desce, porque a gente tem desperdiçado a nossa energia vital. Tanto que também nesses livros antigos de Hatha Yoga, que a gente trata como escritura, também disse que quando o yogi, a yogini, consegue manipular esses ventos dentro dela, ela tem mais, ela, yogini, ele, yogi, ele, ela, tem mais vitalidade, o que causa uma sensação de jovialidade. Então a gente olha para as pessoas e a gente nota que aquelas pessoas parecem mais jovens. Não tem nada a ver com padrão estético, nada a ver com essa falsa beleza, nada a ver com isso. Não tem nada a ver com alguma coisa externa. Mas tem uma vida que parece que não está escapando da pessoa. Estamos acompanhando todo mundo isso? Estamos parando para pensar a respeito disso? Então, olha como é importante isso, a gente não dissipar a nossa energia. A gente ir para as nossas raízes não significa que as coisas vão pelas raízes, ralo afora. E sim, como é que a gente consegue segurar isso? Então, a gente tem um assoalho pélvico e a gente tem também selos no corpo. E agora, o que é isso que me inventaram? Meu Deus do céu, minha mãe da terra. Esses selos são pequenas travas que a gente consegue voluntariamente fazer durante a meditação, durante os exercícios respiratórios, para favorecer que esse prana, que esse vento, que a gente geralmente usa prana como vento, um lugar sutil, só que prana é um dos nomes desses ventos, desses vaios que estão andando no corpo. Então, óbvio, a gente está ficando mais técnico e daí fica meio que um suador para falar, nossa, mais coisa ainda, meu Deus do céu. Mas, ou seja, olha só quanta coisa eles deixaram para nós. E olha como a gente tem lidado com a própria yoga de uma forma tão rasa. Daí, é claro, a gente vai para uma prática de yoga, a gente sai melhor, mas a gente não consegue entender por que a gente está melhor. Mas se a gente for estudar quem recebeu a revelação da yoga, a gente vai começar a entender. E aí, o que é mistério começa a ser revelação. E começa a fazer um sentido, porque pode ser explicado. Tudo isso, esses ventos vão manifestando de uma tal forma que até poderes como clarividência começam a ficar possíveis. E daí qual é o cuidado? Ir andando em tudo isso como ferramenta, mas não se apropriar. Não se apropriar porque tudo isso deve ser usado para o caminho e não para impedir o caminho. E por isso que, como praticante, a gente precisa de muita maturidade para não se deixar seduzir por tudo isso. Então o ponto é, quando esses ventos estão sendo manipulados com consciência, vou colocar dessa forma, a gente consegue ter mais vitalidade. A vitalidade
ela vai trazendo para nós essa sensação de estar com essa chama acesa, esse brilho nos olhos, ressoando muito aqui. Que bom, Nanda. E de novo, é um estudo profundo e a gente está pincelando conceitos, né? Mas o importante é a gente desenhar o cenário. E aí quem sentir de olhar e falar assim, nossa, isso que eu estou sentindo, de repente existe uma cura que a medicina me desenganou, a medicina ocidental me desenganou, não sabe como tratar. Toma um remedinho, coloca o sintoma para debaixo do tapete, e quando a gente vai para a medicina oriental, a gente começa a entender e fala, é isso. E não é alguma coisa que é mística, é algo que a gente pode tocar. Então, esses ventos, esse que desce especialmente, eu quero pedir hoje para a gente tomar mais cuidado com o que a gente elimina. Porque sem discernimento a gente está eliminando o bom e o ruim, porque a gente não está com uma trava no assoalho pélvico. E daí o que acontece especialmente na menopausa? Esse assoalho pélvico, o apana é absolutamente influenciado durante esse período. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa movimentar com uma força tamanha. Para quê? Para que a nossa energia não se dissipe, ou seja, porque a velhice, ela pode começar na menopausa, porque é assim que explicam pra gente no Ocidente, ou seja, que a menopausa é como se fosse um começo de fim. Agora, quando a gente pega lá do outro lado do planeta, essa menopausa é justamente um momento, e a gente pensando que quem está nos processos de começar a enxergar isso como um grande portal, aonde uma renovação pode acontecer. E uma renovação, inclusive, no que são essas energias, porque você não vai mais eliminar. Então, para onde vai isso? Isso vai começar a subir. E aí é a sua oportunidade, porque um já está subindo naturalmente, para o outro descer, para acontecer essa forma de despertar. A menopausa, portanto, é um lugar muito bonito para a gente estudar como mulher. E para a gente, qualquer pessoa que tente diminuir essa fase, para a gente colocar um alto lá, me respeita, nos respeitem, porque a menopausa não é um começo de fim. É sim uma restauração, uma oportunidade de despertar espiritual fortíssimo. Mas para isso, a gente precisa aprender a manipular esses ventos. E é importante que quem não está na menopausa, ou seja, mulheres que estão indo nesse caminho, que possam começar a pensar a respeito disso. E a praticar entender esses ventos no corpo. Entender esses ventos de forma que você consiga manipular esses ventos. Então, hoje especificamente, o que você tem eliminado? Existe algum filtro? E aí existe uma pequena trava que você coloca, que é uma trava que é como se ela fosse te segurar. Essa trava, quando a gente fala, quem pratica yoga, Hatha Yoga especialmente, é a trava que faz os movimentos serem devagar, lentos. É a hora que você diz assim, não é possível, tem alguma leveza aqui. É um corpo que de repente você olha o corpo e diz assim, esse corpo é pesado. Ou mesmo um corpo leve. E parece que existe uma forma de manipular. Esse é o elemento que a gente quer. Esse é o elemento que a gente quer segurar. Não importa, Beth, ou seja, porque é a partir da menopausa. Então está disponível a partir daí. Mas é um grande portal que acontece porque nesse momento até quem já passou, ou seja, deixou de menstruar. Então esse apana já não dissipa mais. É uma chance tremenda que ele sobe. Tanto que na medicina oriental disse que esse fluxo que antes descia agora vai para o coração. Ou seja, nutre a própria mulher. Olha só que fenômeno. Porque toda mulher sabe que durante a vida cuida, protege, educa e de repente não tem mais o outro. Tem si própria. E agora é a grande pergunta, você é capaz de se amar tanto quanto você amou todos os outros da sua vida? Porque a resposta é dura, tem muitas mulheres que não conseguem. E aí, quando eventualmente o marido sai, ou a companheira ou o companheiro saem, e saem porque podem sair por causa de morte, podem sair nessas mudanças de ciclo, podem sair de diferentes formas, os filhos saem, outras identidades saem. Então existe um vazio tremendo, porque aprendeu-se a amar o outro, mas não aprendeu-se a amar a si própria.
É um momento duro, que pode revelar depressões que não foram tratadas em função desse amor que se dava. E quando o outro não tá, não se sente falta do outro, se sente falta do amor que se sentia através do outro, porque não se é capaz de sentir o amor por si própria sem que o outro esteja ali. O amor não consegue manifestar, entendem isso? Então, outra vez, isso que dissipa, o tópico é enorme e cada um vai ter que fazer várias reflexões para unir tudo isso. Enfatiza, a respiração, a gente fala tudo prana. Então, pensa assim, um vento que entra. Maravilha, tem outros ventos circulando no seu corpo. E você precisa tomar cuidado para que esses ventos não te ressequem. Porque o que o vento pode fazer é muito maior do que simplesmente te ressecar. O vento pode te movimentar. Por exemplo, circulatório. A gente pode falar desse circulatório como água, como sangue, mas a gente fala de um vento que sopra toda essa circulação. E quando esse vento está enfraquecido, a circulação fica comprometida. E quando a circulação fica comprometida, a gente sabe que as toxinas vão ter mais dificuldade para sair do corpo também, entre tantas outras questões de oxigenação que acontecem. O tópico, outra vez, gigante. Hoje, o que você tem eliminado? Porque a gente está numa fase de lua nova. Então, quando a gente fizer agora parar, sentar num pico de lua nova, e numa fase, né? A gente tem os próximos dias, a próxima semana aí pela frente, nesse período. Quando a gente senta para meditar, quando a gente está respirando, quando a gente está contemplando, tenta colocar um filtro, ainda que seja mental, do que você está eliminando. Tenta manter a sua vitalidade. Hoje é só um exercício de imaginação, mas é importante que você traga o tópico para a sua consciência, porque ele tem sido tratado na medicina oriental, como chinesa, na medicina tailandesa, que a gente, quando analisa, a gente vê que eles trocaram um pouco os nomes, mas o conceito é todo o mesmo, no Tibete, na Índia. Então, existem esses ventos. Então, ele está eliminando. O que eu estou eliminando? Você está eliminando a sua vitalidade? Porque se você está eliminando a sua vitalidade, não importa o quanto você consiga inspirar de vida, que você está deixando a vida embora. É como se você estivesse perdendo as oportunidades. Como é que você consegue se sustentar? E por isso essa base de coluna é tão importante, porque é justamente aí que está esse vento. Esse vento está nessa região um pouco abaixo do umbigo, que corresponde à base de coluna, corresponde a esse lugar onde a gente começa a se sustentar para a coluna inteira ali de cima aí. Ai, Patrícia, mas olha, eu já tenho agora questões da minha coluna. Não importa, dentro da sua configuração, você se mantém firme. E só mentalmente, pense nisso, o que você está eliminando? Você está deixando ir a sua vitalidade? A vitalidade a gente deixa aí quando a gente quer muito que o outro se dê bem, e às vezes as pessoas não estão fazendo os esforços necessários. E especialmente as mulheres ou pessoas com predominância no feminino tendem a fazer pelo outro, atire a primeira pedra quem nunca. E às vezes é uma dor tremenda não fazer pelo outro e deixar que o outro faça por si e simplesmente estar ao lado dizendo, se você quiser, eu estou aqui. Mas se você não quiser, eu continuo rezando por você. Isso é muito difícil para muitas mulheres. Só que quando a mulher não aprende a fazer isso, ela continua disciplinando a vitalidade dela. Então existe, óbvio, a contenção dentro do que é o voto de Brahmacharya, o voto de sexual, me fugiu agora, eu já falei o nome agora e me fugiu, Brahmacharya, da gente não se envolver em relação sexual. Existe um voto que daí a gente fala do que é grosseiro, mas existe esse sutil, esse sublime, obrigada, castidade, muito obrigada, celibato, isso, celibato, castidade, exatamente isso, existe isso, mas existe esse mais sutil, bom que todo mundo entendeu, muito obrigada. Então existe esse mais sutil e é esse mais sutil que a gente está falando. Então cuidado para você não colocar a sua vitalidade no lixo. Então presta atenção, tenha esse discernimento, o que você está eliminando? Num primeiro momento, manipula essa base. Então é como se você, forma grosseira, quando você quer ir ao banheiro,
e você precisa segurar. Esse é um lugar que essa trava tá. Essa trava chama Mula Bandha. Nome técnico. A gente não precisa entrar no nome técnico, mas saiba que alguém deu um nome técnico para isso. E um filósofo diz que tudo que uma cultura dá nome existe. Que é muito interessante a gente pensar nisso também. Ou seja, é um conceito. Fica para reflexão. Bom, Mula Bandha, essa trava, como que é que a gente segura isso? E só o fato de tentar manipular isso no seu corpo. Então, ou seja, o meu corpo tem portais. E esses portais não são só os chakras. Eles têm outros portais, que a gente poderia dizer que esses outros portais são pontos de acupuntura. Que a partir da hora que esses pontos são tocados, esses portais se abrem. Só que como que a gente usa o nosso corpo? Profanando. A gente muitas vezes nem nota que surgiram coisas na pele da gente, no corpo da gente, porque a gente não se toca. Até porque disseram que o nosso corpo também era sujo. E isso está no nosso inconsciente. Então, tudo isso precisa ser revisto para que a gente consiga entrar em contato com mistérios. Mistérios que para nós são místicos, mas que pessoas que eram consideradas ou que são consideradas místicas hoje conseguiram entender. E quando a gente volta lá atrás no yoga, no místico, quando a gente olha lá para trás no médico, essas pessoas elas tinham a capacidade de meditar, de filosofar e de curar. Não estava uma coisa em cada lugar. Elas reuniam tudo isso. E é essa sabedoria que a gente quer invocar. Então, com a nossa inspiração, a gente invoca. Mas o que adianta invocar tudo isso se a gente põe na lata do lixo depois? Então, como é que você cuida para não dissipar a sua energia? E com esse vento ascendendo, ou seja, sem desperdiçar, para que ele suba. Aí vocês conseguem entender porque numa prática de Hatha Yoga se abaixa tanto a cabeça? Porque você tem invertida sobre a cabeça, você tem invertida sobre os ombros. E cada vez que você imagina de fazer uma saudação ao sol, cada vez que você consegue baixar, se abaixa a cabeça. E quando você abaixa a cabeça, você vai invertendo esse fluxo. E você está entendendo a importância de inverter esse fluxo para que esse apana, para que esse dissipar não aconteça. Ou seja, esse vento comece para cima para que pelo prana, em vez de dissipar, como que se dissipa o prana? Como esse outro vento, não prana como respiração, nome técnico de um dos ventos. Como que se dissipa? Em ansiedade. Então, o meu apana eu dissipo como? Simplesmente eliminando até o que é bom. E o meu prana eu dissipo como? No movimento mental que é absolutamente de ansiedade. Agora, quando eu consigo descer esse prana, ou seja, quando ele não me estoura a cabeça em ansiedade, e quando eu consigo subir o meu apana para que eu não dissipe a minha energia vital, eu tenho um despertar que alguns de vocês já escutaram, estou falando pautada no Hatha Yoga Pradipika, tá? Para quem é da yoga. O que acontece? O despertar de uma força que é chamada Kundalini, que a gente poderia dizer simplesmente um despertar espiritual. Tudo isso está acontecendo no nosso corpo agora, ou tentando acontecer. E a gente mais ou menos está escovando os dentes e mais ou menos está passando sabonete no corpo. A gente não está tendo contato com tudo isso. Então, queria trazer esse tópico que também traduz para ama o seu corpo. E isso também dá um trabalho danado. Porque antes eram as revistas, né? Eu sou da época de revista. Tenho certeza que tem uma grande parte aqui que também é de época de revista. Daí tinha uns corpos na revista que o pessoal falava na época, era Photoshop. Imagina, hoje, todo mundo é Photoshop. Você abre a rede social, você fala, mas isso é um Photoshop ambulante. Aí é óbvio, cai no lugar de comparação. A gente olha e fala, mas olha, o nosso corpo não tem nada disso. Olha, aqui caiu, aqui é grande, aqui é pequeno, aqui não cresce, aqui cresceu demais. Esse daqui não sustenta. Então dá a impressão, ou seja, em outras palavras, eu começo a odiar meu corpo. Então, primeira coisa, ama o seu corpo. Porque amando o seu corpo, ele vai se revelar para você. Em sabedoria, seu corpo é uma entidade viva. Uma entidade viva que manifesta o universo, a sabedoria do universo inteiro. Porque esses ventos estão conduzindo o universo inteiro. O vento não existe só dentro de você.
E quando a gente entra em contato com tudo isso, respeitando, amando, reverenciando, quando você for comer alguma coisa, pensa se você daria isso para Deus. A gente vai lá no altar, coloca a vela, coloca a flor, coloca o fruto, a água, reza. E se teu corpo estivesse em cima do altar? Porque teu corpo não é seu, é uma manifestação desse divino. E como que você tem tratado? Como que você tem tratado esse corpo? Porque toda essa sabedoria está nele, agora a gente precisa antenar para essa sabedoria. E aí, antenando para tudo isso, mistérios vão começar a acontecer. E cada vez que a gente tocar esses ventos, tocar de fato e não mentalmente falar sobre eles, a gente vai perceber mudanças na nossa vitalidade. A gente vai perceber mudanças nos nossos fluxos. Mudanças porque as mudanças começaram a equilibrar o nosso corpo físico. E o corpo equilibrado, ele deixa de ser um obstáculo no caminho. Ele vira uma ferramenta nesse caminho. Então, quando a gente senta para meditar, o corpo não é mais um obstáculo. Nossa, eu estou tentando sentar para meditar, mas minha lombar, minha filha, se você soubesse, minha lombar, meu joelho. O corpo deixa de ser um obstáculo. Porque a mente também vai ser trabalhada através dos ventos do corpo. Está tudo relacionado. Não adianta a gente tentar, como o Steiner deu o exemplo uma vez, não adianta a gente tirar um braço do corpo e querer entender só o braço. Não adianta a gente tentar sentar para meditar e ficar focando só, ou seja, tá bom, vou sentar para meditar como se por um milagre a meditação fosse acontecer. É óbvio que a gente pode espancar a mente durante 40 anos para deixar a mente letárgica. Agora, e se toda a meditação fosse para deixar a mente alerta? Porque quando a gente fala ou está em contato ou vê um vídeo no YouTube de um iluminado, não parece que o iluminado está letárgico. Parece que ele está vivo numa vida que a gente ainda não acessa, vocês concordam? Então, como que é que eu manifesto essa mesma vida? Eu, cada um de nós. Como que é que nós, que a gente invoca essa vida, esses mistérios de forma prática? Então, começa com essa reflexão. O que é que você tem eliminado? E quando você perceber que você está eliminando a sua vitalidade, presta atenção. Porque você deve eliminar toxina. A vitalidade não. A vitalidade você deve manter. Qual é uma toxina delicada para você eliminar, que é sublime e sutil? Quando, por exemplo, as fases mudam e a gente tem, coloquei a pauta da menopausa, mas estou olhando agora a câmera aberta, a Camila aqui, a Cá querida com o Mateuzinho, tem uma toxina que vai precisar ser eliminada e cada um de nós sabe disso, mas falo inspirada na Cá como mãe agora, criando o Mateuzinho, que à medida que o Mateuzinho vai crescendo, a Cá precisa eliminar a toxina da mãe que ela era. Porque a mãe que ela era para um bebê é diferente da mãe que ela é agora que o Mateuzinho não é mais um bebê. Porque senão aquela mãe vira tóxica para o Mateu e para ela própria. E é uma baita toxina para eliminar. Qual é essa toxina que eu estou colocando nesse exemplo da Cá que serve para cada um de nós? A identificação ao papel anterior. Os nossos papéis mudam. Deixa aí o antigo. E é uma construção de identidade. Às vezes a gente fica 20 anos para criar uma identidade. Aí vem a vida e fala assim, mudou. E a gente fala, como assim mudou? Eu tô casada há 47 anos, eu sou esposa. Mudou. Não, mas eu sou mãe de uma... Mudou. E aí a gente segura, só que segura de uma forma errada. E daí o que a toxina que a gente não elimina fica no corpo. Só que agora eu tô falando de uma toxina outra, então precisa eliminar também nesse vento. Expira, deixa aí. E essa lua nova é um momento para isso. Então hoje, por favor, põe filtro no que você elimina. E especialmente agora na nossa meditação, que a gente deixe ir o que já não serve. E não só o lugar da toxina do corpo físico, como a gente falou, mas também, acá comentando, no Perpério percebi que o maior sofrimento era pelo luto, exato, de não eliminar a mulher que era antes, aceitar que ela morreu. Exatamente. E é um processo, seja seu, obviamente, óbvio, né? E super validado dentro do que é criar uma criança, imagina, dar à luz e tudo isso. E também cada um de nós precisa prestar atenção, porque os nossos papéis mudam.
E quando a gente quer segurar o papel anterior, ou seja, esse luto, né, não passar, não deixar morrer, né? Quando a gente não quer passar o luto, quando não quer deixar morrer, então é a hora que o papel antigo que foi tão importante lá atrás, mas que não é mais agora, vira uma toxina. E quando não é eliminado, outra vez fica circulando no corpo. E esse é um desapego profundo. A gente fala de desapegar de coisas, mas eu também gostaria de sugerir aqui desapegar de identidades. Porque a gente vai construindo identidade e a gente se reconhece na identidade. Qual que é essa identidade? Um mero papel. E especialmente conforme a gente vai avançando na nossa vida, a gente vai deixar vários papéis. As pessoas podem querer uma aparência de jovem, por exemplo. Mas elas querem essa estética ou elas querem a sensação que aquela aparência provocava para elas? Por exemplo. Elas querem o papel da esposa, o papel do marido, ou o que aquele papel significava para elas no sentido. Então, deixar isso é como deixar ir uma mão, um braço. Por isso que viver sem se apegar nos papéis. Deixa aí para que não seja toxina. Toxina que não se elimina fica no corpo físico. Agora, a vitalidade que se elimina vira toxina, porque você dá mais força para o que está indo contra você no seu corpo. Lembra, Hatha Yoga Pradipika. Esse prana precisa descer, aqui precisa subir. É o movimento contrário, por isso que as inversões da yoga são tão importantes. Para a gente reverter isso tudo. Existem momentos na menstruação, enfim, uma outra conversa ainda. Mas isso precisa acontecer para um despertar espiritual. Então pensa, o teu corpo físico tem a possibilidade de despertar você espiritualmente. Olha só, não é um saco profano de sangue e osso isso daqui? Pois é, trata com respeito. É um baita de um templo. Bom, 47 mil tópicos em 38 minutos. Eu espero que cada uma e cada um, onde apitar, onde atravessar, estuda um pouco mais. Porque cada um dos temas, cada uma dessas passagens, né, que obviamente não é a gente não está numa aula de Ayurveda, mas cada uma dessas passagens, desses temas, desses tópicos, atravessa um coração. Onde atravessar, provavelmente tem mensagem para você. Faz um estudo autodidata, ou procura um médico da Ayurveda, ou procura um médico oriental, ou procura meditar mais, ou visualizar, se torna consciente disso. Tem mistérios no seu corpo, mistérios que podem ser explicados e que você pode acessar através da sua visão espiritual e desse entendimento superior que é de consciência. Uma consciência que toca o objeto que ela está estudando, porque o estudado, quem estuda e o estudar tornam-se um só. E esse é o conhecimento do saber, né? Não é o conhecimento da informação. De alguma forma, gente, se não esclareceu, confundiu a ponto da gente sacudir o tapete e ver que tem coisa para estudar? Tem coisa que esclarece, tem coisa que a gente pega assim, sacode bem, e daí fica tudo no ar, daí a gente fala que maravilha, não sai mais esclarecida, sai mais bagunçada, mas com lição de casa. É mais ou menos essa reflexão de hoje. Enfim, temos alguns movimentos aí para estudar por conta, alguns mistérios que de repente conversaram com a gente para a gente falar, nossa, tenho me tratado de um jeito, me tratado em termos do corpo físico, e aqui de repente eu posso colocar um pouquinho mais de amor. Aonde você colocar mais amor, aquilo vai conversar com você de uma forma diferente. Pode ser uma planta, uma pedra, o seu joelho, não importa quem seja. Mas coloca esse amor e esse lugar de respeito. Tem Deus ali. Tem um movimento divino ali. E esse mistério você pode tocar através da sua consciência. Assim deixaram os místicos para nós. Agradecida? Pedi para a gente alinhar a nossa coluna depois dessa reflexão de saco de tapete. Sacode tudo que a gente acha que sabe do nosso corpo, dos nossos conceitos, para a gente acessar coisas maiores. Fecha os seus olhos. E seguindo o movimento de reflexões através do que é a nossa respiração, a retenção do ar
os grandes yogis, grandes yoginis deixaram para nós, que é o que pode equilibrar outros vaios, outros ventos dentro do corpo. Que interessante, que nos momentos de tensão, nós tentemos segurar a respiração. Parece que existe algo que seu corpo sabe que você não sabe. Imagina se você pudesse saber ao mesmo tempo que seu corpo sabe, para em vez de resistir, se entregar. Imagina se você ouvisse o seu corpo no momento que algo ou alguém que provoca respeito. Imagina se você pudesse ouvir o seu corpo para se levantar. Imagina se você pudesse ouvir o seu corpo, perceber que quando ele quer falar algo importante, ele não fala deitado, caído, escorado. Ele tenta se levantar e se colocar numa posição ereta, no máximo da capacidade. Imagina se você pudesse saber isso no mesmo tempo que seu corpo sabe. Pode caminhar de fato dentro do seu corpo, sendo ensinada e ensinado pela sabedoria desse corpo. Num primeiro momento, a sua respiração é o vento mais denso que você é capaz de tocar. Num primeiro momento, é só inspiração e expiração. Existe um ponto entre a inspiração e a expiração. Existe um ponto entre a expiração e a inspiração que você pode levar o seu queixo para o externo, que você pode aplicar uma trava no seu baixo ventre, para como uma aprendiz e um aprendiz do mistério, começar a manipular essas forças, para que a sua vitalidade seja preservada. A sua vitalidade é para que você tenha uma vida longa, porque a sua próxima encarnação, se assim você acredita, você não sabe o que está no seu banco kármico. E hoje você tem condições de percorrer um caminho espiritual de despertar que beneficia outros seres. E amanhã, não sabemos. Portanto, se dedica aqui e agora à sua vida espiritual, eliminando com a graça dessa grande mãe, eliminando o que não mais te serve, papéis antigos que não te dizem mais respeito. A esposa, o marido, a filha, o filho, a sua profissão, o que você fazia. Deixa aí nessa expiração, que nesse instante é um sopro que se retira do seu corpo. Retorna à terra. Vai para o centro da terra, com a bênção dessa grande mãe, Lua. É preciso deixar aí, especialmente o que a vida solicita de volta, para que não se sofra agarrando o que já não pode ficar. A sua identidade, cada uma delas, é só um papel temporário.
E se você conduzir os seus ventos de forma favorável, você consciência, e se você complexo se permitir ser conduzida e conduzido por esses ventos equilibrados no seu corpo, então o desapego dos papéis, a eliminação, faz surgir uma mente calma, capaz de estar no presente momento. Mas para isso é preciso o seu esforço. O seu esforço para caminhar dentro de você e ver o universo inteiro nessas forças que são dentro e que são fora, que são em cima, que são embaixo. Realiza e se retira enquanto papel, para que você possa perceber o que sempre esteve, o que sempre é. Elimina a identidade enquanto papel, para que você descubra a sua real identidade. E na sua real identidade, que você repouse em paz, deixando chegar e deixando ir, preservando essa identidade que é vitalidade, que é a força divina através de você. Num sopro momentâneo, aqui e agora nesse mundo, mas permanente aqui e agora, no mundo que anima esse mesmo mundo. Refina sua percepção. Trabalhe no seu interior. Se realiza como um grande mistério da maior místico de todo o universo. E na paz que existe dentro de você e que você alcança através do entendimento que é realização. Agradece. Agradece por não desperdiçar sua vida, por não dissipar sua vitalidade, por entregar seu papel, mas descobrir sua identidade. Agradece por perceber que a vida, com seus prejuízos e falácias,
também seus encantos e belezas. Segue para além da dualidade? Bonita. Reverencia essa beleza. Alinha dentro. Para que fora se manifeste. Namastê, Hare Krishna. Abrindo os olhos. Muito agradecida. Comentar com vocês que eu comentei um pouco antes de uma viagem que eu estou mirando agora em outubro, apesar que aqui fazer qualquer tipo de plano é uma audácia, né? Com tudo que está acontecendo nesse instante aqui. Mas ainda assim, estou com uma disposição interna de realmente caminhar nessa direção. E aí, já comentei com vocês também, que tem um xamã que me orienta já há mais de 30 anos. E ele falou algo que num primeiro momento eu recebi, eu falei assim, nossa, Foster, mas pode ficar me pedindo umas coisas mais fáceis, porque a Índia é um processo, né, quando se abre. E ele falou para, de alguma forma, eu manter certas meditações, fazer certos estudos no calor do que eu recebo lá, o que para mim é sempre muito intenso fazer tudo isso. Então, o que eu coloco para vocês eu vou colocar um grupo paralelo para quem quiser, porque vai ser totalmente fora desse contexto. E a Juliana, eu já conversei com ela, para no período que eu estiver fora, ela vai estar fazendo uma edição especial dessas meditações, desses estudos, dessas reflexões também. Então, isso está tomando forma. Vou colocar esse grupo separado para quem quiser colaborar, para quem quiser de alguma forma ser parte, para que alcance vocês também à medida que eu vá nessa peregrinação. E agradeço grandemente quem não puder de alguma forma colaborar, mas quiser ser parte, só para colocar que vai ser um estudo paralelo. Então, eu também não sei muito bem como vai manifestar, mas confio que as coisas por aí se encaminhem para além do que eu consigo entender ou saber antes que elas aconteçam, né? Como um sábio fala, na hora que se precisa saber, se sabe. E até lá simplesmente se caminha com entrega. Então, estou praticando tudo isso e à medida que vou caminhando e recebendo e intuindo e percebendo e sendo orientada também, como no caso do Foster, que me orienta nesse tempo todo, vou compartilhando com vocês. Muito agradecida pela presença de vocês e por acolherem todos esse conteúdo que é sempre muito amplo e que precisa que cada um se dedique durante o dia para ancorar e alinhar dentro, né? Parece uma coisa pequena quando a gente escuta, mas eu sempre sinto que são como pequenas bombas nucleares, não no sentido negativo, mas numa potência nuclear que parece pequeno, mas chega no nosso corpo. E daí aquilo explode dentro. E é como se fosse uma semente que vai se enraizando e com o tempo a gente vê ela florescer e vê ela dar frutos, mas é uma potência nuclear de novo, são pequenas coisas que são inseridas dentro de nós através dos estudos e que com o tempo a gente vê brotando. Eu não sei se vocês podem se relacionar com essa metáfora, mas é assim que eu sinto, é uma potência nuclear. E quando a gente deixa penetrar, com o tempo, a gente tomando conta daquela potência nuclear, ela vai expandindo dentro de nós em estudos outros, né? Outro dia, trocando rapidamente com a Marisol, nessas conversas truncadas típicas minhas, a gente estava falando da consorte de Padmasambhava. Daí, hoje me veio isso, né, Marisol? Imagina a gente pensar, sei lá, há 3 anos que a gente já está falando da consorte do Padmasambhava, sabe? Da tigresa. Então, é engraçado como certas coisas vão apontando e daí essa potência nuclear vai levando para outros lugares e questionamentos e lugares diferentes da gente pensar e de interpretar o mundo. Então, que isso converse com vocês e que, acima de tudo, torne a vida de vocês mais resolvida nesse mundo para que vocês mais resolvidas e mais resolvidos, a gente, possa impactar de uma forma mais assertiva esses tempos trevosos que vivemos. Muito agradecida.
trocando de link para ir para Bhagavad Gita. Até já. Graças.